A diferença entre um perfil que vende e um que passa despercebido no Instagram não está apenas na quantidade de seguidores ou até mesmo na frequência de publicações, mas sim na forma como esse conteúdo é estruturado e como se comunica com o público-alvo. Então, um perfil que não vende normalmente está a cometer algumas destas falhas, como por exemplo, não ter um propósito claro. Então, porquê que eu tenho o meu negócio? Porquê que eu estou a falar sobre aquele assunto específico? Qual é o meu objetivo? Qual é a transformação que eu proporciono às pessoas? A proposta de valor de marca? Isto tudo tem que estar bem definido para eu depois também conseguir passar isso na minha comunicação, que é muito importante. Isto vai de encontro até ao nosso segundo ponto, que é o quê? A criação de um conteúdo genérico. O que é isto? É aquele conteúdo que eu consigo facilmente encontrar no Google, que se calhar até a minha concorrência faz exatamente o mesmo tipo de conteúdo e eu vou lá e crio a mesma coisa. Em que, na verdade, eu não estou a trazer nada de novo, nada que agregue valor e que faça com que a pessoa entenda o que é que me diferencia da concorrência, por exemplo. O perfil pode ainda estar a focar-se apenas em mostrar os produtos ou serviços, ou seja, características, e não falam sobre benefícios. Os benefícios associados aqui ao lado emocional. O que é que a pessoa vai ganhar? Qual é a transformação daquele produto especificamente? Sem uma narrativa que crie conexão emocional com a audiência, também não vais conseguir vender. Quando as pessoas não sabem os teus próprios desafios que tu ultrapassaste, as tuas próprias conquistas, o que é que te move no teu dia a dia, lá está, muito relacionado aqui também com esta questão do propósito, dificilmente tu vais vender porque vais parecer mais uma no mercado e a pessoa não se sente conectada nem confiança contigo e com o teu trabalho. O que, consequentemente, acaba também por nem gerar vendas, nem interações. Porque a pessoa não vai sentir vontade de interagir contigo, a pessoa também não vai se sentir estimulada a isso, porque tu não crias um conteúdo personalizado a ela, às suas necessidades, às suas dores. Tu podes estar a cometer algumas destas falhas e é preciso então tu mudares isto. Para quê? Para começares a vender mais. Então o que é que tu precisas para vender mais no Instagram? Ter uma identidade clara, e eu não estou a falar no ponto de vista visual, tipo, não estou a falar de cores, não estou a falar nada disso, eu estou a falar do que é que te move, o que é que te levou a empreender. Porquê é que tu trabalhas com aquele segmento específico de pessoas? Por exemplo, eu tenho a Era Cosmopolita. Toda a minha marca anda à volta do movimento Era Cosmopolita e até a nível visual eu tenho o jornal. Porquê que o jornal? O jornal serve para anunciar. E como é que nós vamos anunciar a nossa marca? Através do nosso conteúdo, através da narrativa que nós desenvolvemos. Percebem como estes pontos todos inevitavelmente acabam por se conectar? Mas o que é isto da Era Cosmopolita? Porque se vocês forem ver, Cosmopolita está muito associado a cidades grandes, como Nova Iorque, Londres, etc. E falam muito sobre a capacidade destas cidades acolherem pessoas de várias culturas, pessoas que muitas das vezes vão para estas cidades à procura de algo melhor, de conquistarem uma vida melhor, uma maior independência, de até conquistarem os seus sonhos. E isto está tudo relacionado com o meu propósito no empreendedorismo, porque eu também empreendi para ter mais independência, para conseguir ter uma vida diferente no futuro, que os meus pais infelizmente não tiveram por uma série de fatores que eu não vou estar aqui a justificar nesta aula, mas quem me acompanha e quem realmente já trabalhou comigo, nós às vezes fazemos aqui esta partilha, porque lá está, eu não exponho tudo sobre a minha vida, mas aos bocadinhos eu até vou partilhando pequenos retratos da minha vida que validam. Mas o que é que interessa? Mostrar-vos que a Era Cosmopolita foi um movimento que eu construí, realmente permite-me ter um trabalho em que eu não só agrego valor e, portanto, eu adoro aquilo que eu faço e sou muito feliz a fazer aquilo que eu faço, mas eu também gosto de ter uma rotina que me permite, às vezes, não ter essa rotina. Ou seja, eu gosto de não ter um horário fixo de trabalho. Eu gosto de definir o meu horário, eu gosto de definir as tarefas que eu faço. Há coisas que eu gosto mais, há coisas que eu gosto menos. Enfim, todos nós passamos por isso. O que interessa é que as coisas realmente têm que aparecer feitas ou alguém tem que fazer por nós se nós, por exemplo, já tivemos uma equipa, não é? Mas a Era Cosmopolita é sobre vocês quebrarem a vossa rotina quando vocês quiserem, é sobre ter um trabalho que não só dá-vos realização profissional, mas também realização pessoal, porque eu tenho um trabalho que me permite ter tempo de qualidade e o dinheiro permite-me usufruir realmente desse tempo de qualidade. Porque eu também, se não tiver dinheiro, também não consigo usufruir desse tempo, não é? Então isso também não é bom. Mas eu tenho este propósito. Eu empreendi para ser responsável, para tomar as rédeas da minha vida e ter uma rotina, ter um futuro que me permitisse ser mais independente, que me permitisse viajar, que me permitisse ajudar verdadeiramente pessoas, transformar negócios, ok? Então, e consequentemente também transformar aqui a vida destas pessoas. Então, isso está bem claro no meu conteúdo, na minha comunicação, e as pessoas que também procuram isso acabam por inevitavelmente comprar mais facilmente de mim. O que é importante também aqui ter em conta? Um conteúdo alinhado com as necessidades e desejos do público-alvo. Então, eu nunca vou criar conteúdo a pensar em mim, naquilo que eu quero. Eu, claro, que penso no meu propósito, penso no que é que me move, exatamente como eu acabei de falar aqui no primeiro ponto, mas isso tem que estar de encontro àquilo que eu também trabalho com a minha audiência. O que é que aquela audiência precisa de ouvir?
precisa de consumir. Cada narrativa que eu constrói nos meus conteúdos é pensar na minha audiência e só assim faz sentido. Porque senão parece que eu estou só a criar conteúdo a pensar em mim, naquilo que eu quero ver, e na verdade isso vai fazer com que a minha audiência se sinta aqui um certo afastamento. E não é nada disso. Eu preciso que as pessoas se sintam conectadas, que se lembrem de mim, queiram trabalhar comigo. Tudo isto faz com que naturalmente haja aqui um senso de comunidade, porque tudo faz com que eu tenha mais interações, faz com que novas pessoas cheguem ao meu perfil. As pessoas sintam que fazem parte do movimento porque elas próprias querem ser, ou querem ter, neste caso, a sua era cosmopolita. Ok, então um perfil que venda tem esta comunidade bastante presente. À parte então de uma estratégia de conteúdo também muito bem estruturada. Então, onde é que eu comunico? Quantas vezes é que eu comunico? O que é que eu vou falar? Tudo isto deve estar crucialmente bem definido e tudo aquilo que eu vou falar tem que estar relacionado também com os meus produtos. Então eu vou falar sobre isto no meu conteúdo porque no meu produto eu ajudo exatamente a pessoa a superar aquele problema ou a conquistar tanto aquilo que ela deseja. Nesta fase, o que é que eu quero que tu faças? Revejas o teu perfil e questiones-te o que é que eu estou a comunicar? Estou a ajudar, a educar e entreter a minha audiência, por exemplo? O que é que eu estou a fazer com os meus conteúdos? Para que é que serve a minha comunicação? O meu conteúdo é autêntico, ou seja, eu partilho histórias, eu partilho este lado mais humano, por assim dizer, apesar de que eu não gosto muito de usar esta expressão, mas enfim, este lado em que eu realmente trago o além do que faça com que a pessoa entenda que precisa trabalhar comigo e não com o meu concorrente, que está de acordo com as suas necessidades, que eu sei exatamente aquilo que ela está a passar, porque eu já passei por aquilo, ou trabalhei com pessoas que passaram exatamente por aquilo também. Ou, na verdade, o meu conteúdo é genérico. Porque tenham muito isto em conta, que é o quê? Quando eu falo sobre conteúdo autêntico e específico, eu estou a trabalhar também a forma que eu sei fazer as coisas. Ou seja, o meu conhecimento não é só as minhas vivências pessoais, que isso também é muito importante e entram aqui, mas também o meu próprio mecanismo de trabalho. Por exemplo, eu tenho o Tell to Sell, que engloba o storytelling e o social selling. O que é que isto significa? São as duas técnicas que fizeram com que o meu negócio passasse de algo instável e imprevisível para algo que cresce diariamente, seja a nível de seguidores e até mesmo de vendas, ok? E que faz com que o meu negócio atualmente seja previsível. Eu sei todos os meses que eu vou faturar um determinado valor e todos os meses chegam novos clientes para alguns dos serviços que eu estou ali a divulgar naquele mês em específico. E foi graças às narrativas e ao social selling, e portanto é exatamente isso. Estas são as técnicas fortes principais que eu trabalho com as minhas mentoradas e alunas em consultorias. Então, tendo isto bem definido, eu sei claramente que o meu conteúdo vai ser diferente da minha concorrência. Porque mais ninguém aqui em Portugal fala sobre esta questão aqui das narrativas, do social selling, da mesma forma que eu falo, da mesma experiência que eu vivi, ok? Então isso vai fazer com que eu automaticamente identifique-me com as pessoas de melhor forma, ok? Há pessoas que se vão identificar mais do que outras, faz parte do processo, ok? Em comparação, se eu criar um conteúdo genérico, eu estou a criar um conteúdo que é facilmente encontrado no Google ou nas minhas concorrentes, então as pessoas vão acabar por se afastar de mim, tá bem? Então perguntem-se isso, o vosso conteúdo, como é que ele está a ser agora? Genérico? Pode ser encontrado no Google? O que é que vocês podem fazer para estabelecer a vossa autoridade? Portanto, o primeiro passo é estabelecer a autoridade para vocês conseguirem mais vendas. Então, nós precisamos partilhar conhecimento de forma regular. Mapeiem aqui a vossa experiência, os vossos momentos, o que é que vos fez empreender, como é que esta área específica entrou na vossa vida, o que é que vocês mais dominam e tragam então isso nos vossos conteúdos. Validando o processo daquilo que vocês sabem, a melhor forma de fazer isso é utilizar feedbacks, provas sociais, mostrar o vosso próprio estilo de vida, ok? Porque se eu vendo era cosmopolita, eu própria vivo isso. Vocês sabem, por exemplo, quem me acompanha frequentemente lá no Instagram, percebe que eu às sextas-feiras normalmente nem trabalho durante a tarde e até vou fazendo coisas diferentes às vezes às sextas. Não espero pelo fim de semana para fazer. Sexta-feira já eu estou a fazer alguma coisa e isso valida muito a era cosmopolita. Eu tanto treino de manhã como treino de tarde. Não há aqui um horário obrigatório que eu tenho que seguir, nem tenho que ir naquelas horas horríveis em que o ginásio está super cheio. Porquê? Porque eu planeio o meu negócio de forma a conseguir trabalhar, sim, mas ter tempo então para eu ir ao ginásio nas horas mais calmas e fazer o meu treino à vontade como eu quero. Então também desta forma estou a validar o meu movimento de marca e fazer com que outras pessoas que se calhar também procurem isto ou procurem simplesmente mais tempo para, por exemplo, estar com os filhos ou, por exemplo, conseguir começar a trabalhar mais tarde porque vou levar o meu filho à escola ou até terminar o trabalho mais cedo porque tenho que ir buscar o meu filho. Pá, tudo certo. Com a Era Cosmopolita isso é possível, ok? Muito importante também, além de vocês manterem aqui esta consistência, criarem um conteúdo de posicionamento, porque o conteúdo de posicionamento reforça as vossas bandeiras, reforça aquilo que vocês acreditam, defendem a vossa forma de trabalhar, também entra aqui. Eu trouxe aqui alguns exemplos de conteúdos de posicionamento que eu já fiz,
que até geraram comentários, reflexões e as pessoas realmente mais facilmente se identificaram comigo e até dizem, temos que falar, pessoas que até dizem, é exatamente mesmo isto que eu penso. Então as pessoas conectam-se e tendo a mesma visão de vida, de negócio que eu tenho, elas vão preferir comprar de mim do que da minha concorrência. Então pensem assim, quais são as vossas bandeiras? O que é que vocês defendem? O que é que vocês vão contra o mercado até se for preciso? E eu coloquei aqui três exemplos. Pus o primeiro, que consiste em explicar às pessoas porque é que delegar o conteúdo, na verdade, pode estar a atrasar o crescimento. E isto é ótimo para mim que vendo mentorias e que eu ensino as pessoas a criar conteúdo estratégico. Eu estou indiretamente a falar bem daquilo que eu faço e mostrar à pessoa que ela precisa, na verdade, investir em conhecimento, que é exatamente aquilo que eu faço, ok? Já no segundo conteúdo, eu falo sobre o inimigo comum, que é o meu inimigo comum da marca. Neste caso, é o algoritmo, que a pessoa não deve olhar para o algoritmo, a pessoa deve olhar para a sua audiência e deve ter em conta que, na verdade, ela tem um negócio e o foco dela deve ser vender e não necessariamente estar apegada aqui a métricas de vaidade como seguidores e likes, ok? E no último, eu falo de eu não gosto de criar conteúdo, porque isto é um pensamento muito frequente da minha audiência, infelizmente, não é? São aquelas pessoas que não estão a ter resultados, então elas pensam, eu não gosto de criar conteúdo, pois, e elas não gostam porque não têm resultados, porque se elas vissem resultados, elas gostariam com certeza de criar conteúdo, até criavam conteúdo com mais prazer. E é exatamente este tipo de crença que eu trabalho neste tipo de post, e então faço a pessoa entender que ela precisa, na verdade, ter conhecimento, conhecimento esse que vai ser aplicado no seu conteúdo, e assim vender mais, ok? Então, tentem replicar isso para a vossa marca também. De modo a ajudar-vos melhor também a aplicar este processo e assim vocês venderem mais através do vosso conteúdo, eu trouxe aqui alguns pilares, trouxe três, que estão interligados aqui com o processo do Tell to Sell, o meu mecanismo de trabalho. Portanto, nós vamos falar sobre conexão, interação e vendas. E vamos então começar pela conexão. E eu trouxe aqui até exemplos que vocês podem fazer e até já aplicar. Neste exemplo específico, eu quero que tu contes uma história, demonstras um problema que o teu público enfrenta e como é que o teu serviço ou produto ajudou a superar este desafio, ok? Então nós estamos a gerar uma identificação, estamos até a educar de alguma forma, mostrando o que é que a pessoa deve fazer e depois conectamos com o nosso produto, onde nós explicamos que nós fazemos exatamente aquele processo com ela no nosso produto, ok? E normalmente aqui esta questão da conexão tem muito que apelar ao lado emocional e ao lado pessoal. Como é que eu me sentia ou como é que o meu cliente sentia quando ele tinha aquele problema, tá bem? Isto tudo vai ser melhor para gerar uma conexão com a pessoa e a pessoa do outro lado ler e sentir, sim, eu estou a passar por isto, eu preciso urgentemente mudar isso. Interação. Nós vamos então gerar maior interação, não mostrando diretamente o nosso produto, mas mostrando à pessoa que ela vai ter acesso a algo gratuitamente, que eu vou ajudá-la, que eu vou agregar valor de alguma forma. Então eu vou criar um post onde eu revelo o antes e depois de um cliente, explicando o que é que nós fizemos para conseguir determinado resultado e no final então eu vou levar a pessoa a comentar se ela quiser saber a estratégia por detrás deste resultado e para isso elas precisam de comentar. Então, eu vou deixar aqui este script para vocês tirarem print e aplicarem nos vossos conteúdos. Isto é fantástico, porque depois a pessoa interagindo, porque ela quer saber a estratégia, o método, o passo a passo por trás, eu vou ter que conduzir uma conversa, ou seja, eu não lhe vou passar logo a estratégia, porque a estratégia até vai ter acesso no meu serviço. Então eu vou agradecer a sua interação e vou tentar perceber mais sobre a sua área de negócio, as suas dificuldades, e à medida que a conversa for se desenvolvendo, eu vou então fechar a venda ao apresentar que, olha, a melhor forma de eu trabalhar esta estratégia contigo é se tu adquiris o meu produto. Posso dar-te todos os detalhes sobre este produto? Vocês veem a reciprocidade da pessoa e dão os detalhes e depois então é uma questão de tempo até converter. Se a pessoa não converter, é necessário que vocês revejam aqui o pitch, revejam a forma como vocês estão a conversar com a pessoa, enfim, também é algo que eu acabo por trabalhar inevitavelmente com as minhas mentoradas e alunas. O terceiro e último pilar, então, é a venda, não é? Então, antes de eu criar conteúdo que inevitavelmente vai levar à venda, seja diretamente no conteúdo, seja porque eu depois lá estava a fazer uma conversa com a pessoa e mostrar-lhe o meu produto, questionem-se sempre. Eu estou a conectar-me verdadeiramente com a minha audiência através da história, da narrativa que eu estou a criar? Estou a gerar valor em vez de promover apenas o meu produto? A minha audiência sente-se confortável em tomar ação ou estou aqui a impingir uma venda? A pessoa tem que entender a transformação, a pessoa tem que entender que eu tenho algo que ela precisa, tipo, para ontem. Ela precisa tomar a decisão com a máxima urgência possível. Então, por último, as minhas interações estão a criar uma comunidade ou são apenas transações do tipo, há aqui um afastamento, as pessoas dificilmente compram, confiam de mim? Ou pelo contrário, eu falo com as pessoas de forma consistente, as pessoas estão sempre a interagir, as pessoas abrem aqui realmente um espaço para, de forma aberta, partilhar as suas dificuldades comigo.
Há essa troca? Fantástico. Se não há, é necessário rever a vossa estratégia e a vossa comunicação num todo. Agora que já abordamos os pilares fundamentais sobre como é que tu podes vender mais no Instagram, é importante perceber que cada negócio tem a sua especificidade e as suas necessidades próprias. E se tu quiseres trabalhar comigo isso, o melhor sítio para tu fazeres nesta fase é na consultoria One Way, ok? Eu vou deixar um link na descrição. Junta-te a mim neste serviço se fizer sentido para ti numa sessão de 2 horas onde eu vou entregar-te um plano prático e personalizado, ajustado àquilo que tu precisas e o que o teu negócio precisa para ter mais vendas.